mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ó Deus, fala conosco nessa manhã, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos ajuda a levar a Tua palavra também a todos quantos precisam ouvir. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa doutrina importante do inferno é uma realidade. E nós podemos ver aqui um dos textos mais decisivos, talvez, da história. O texto que mostra aqui o juízo final. É o momento final, cabal, sem volta. Final dos tempos. João registrou isso aqui a respeito do final. E essa palavra está diante de nós para que a gente consiga entender o que vai acontecer. E nós podemos perceber, meus irmãos, que aqui, aqueles que se levantam contra o Senhor, que se levantaram e se levantam contra o Senhor, estarão no momento de julgamento, de juízo. A gente volta no contexto anterior um pouquinho, versículo 10, nos mostra aqui que o primeiro diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então o diabo foi lançado ali para o momento final de tortura, e o final do versículo diz: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então é um momento de tortura eterno. Satanás, o rebelde, que arregimentou um terço dos anjos do céu para amotinarem, para se rebelarem contra o Senhor, o sedutor das nações, o enganador, aquele que tentou o homem a desobedecer a Deus, desde o princípio vem distorcendo a palavra do Senhor. Ele que veio com sua mentira para enganar os representantes da humanidade, né? Adão e Eva. Ele que usou a sua sedução com todos os povos da antiguidade para que eles buscassem ídolos. Ele que tentou o próprio Jesus Cristo com o objetivo de acabar com a missão do Filho de Deus. E ele continuou durante esses milênios a levantar ideologias, heresias, para desviar a igreja do Senhor Jesus. E no final, ele também levantando ali a besta e o falso profeta para seduzir as nações. Para ele não tem salvação, ele já está condenado. E o final, o destino, é o lago de fogo com tormentos eternos. Contudo, a partir do versículo 11, nós vemos aqui que aqueles que estão inscritos, que não estão inscritos no livro da vida, serão definitivamente lançados no lago de fogo também. E como isso acontecerá? Pelo tribunal de Deus, em primeiro lugar. Versículo 11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então a visão aqui de João é do trono branco, do trono do Senhor, trono final, tribunal final. E todos foram colocados ali diante dele. O Senhor, aquele que se assenta acima de tudo e de todos, o juiz supremo, que tem toda a terra sob o seu poder, e ninguém consegue fugir da presença de Deus. É isso que o texto diz. Não adianta a gente mudar de endereço, podemos tentar mudar de endereço para ver se muda a sentença, não vai adiantar. Nada vai servir a gente mudar de nação, vamos para outra nação, para outro local, não vai adiantar. E também vamos para outro planeta, vamos construir uma nave, uma espaçonave, vamos para longe. Não vai adiantar. Todos estarão diante de Deus. E o texto aqui no versículo 11 diz que assim, não tem nem lugar para essas pessoas. Tenta fugir e não consegue. Você já passou por isso? Um momento onde você não se sente nem assim. Não tem lugar. Está tão ruim que eu não tenho nem lugar. Aqui vai ser pior do que isso. Se você já sentiu assim, vai ser pior. E o texto diz que aqui, esse tribunal tem as provas definitivas e cabais. Porque o texto mostra que existem livros.
Versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. E ainda outro livro, o livro da vida. Mas por enquanto, vamos pensar nos livros. E nesses livros, meus irmãos, está registrado tudo aí. É isso mesmo que você está pensando aí na sua mente. Está registrado lá. Está tudo registrado. É final. E é verdadeiro. E não tem como dizer, eu não fiz isso não. Não vai ter como falar como Adão. Não, foi Eva. É registrado nos livros. O Senhor tem tudo registrado. E esse tribunal, então, depois de pegar esses livros e julgar os povos, não é? Vai lançar ali a morte e o inferno para dentro do lago de fogo, versículo 14. A segunda morte. Então nós estaremos ali diante da segunda morte prestes a acontecer. Em segundo lugar, nós vemos que nesse momento ninguém estará longe. Não tem como escapar. Todos estarão diante do tribunal. Vamos ler o versículo 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E o final do versículo, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então, o texto está dizendo que vieram ali os mortos, quer dizer, aqueles que já tinham passado, grandes, pequenos. João viu esses mortos, grandes, pequenos, diante do trono. Todas as pessoas vivas, mas também todos que já morreram. Sejam elas grandes, pequenas, poderosas, simples, fortes, fracas, todas diante do trono do Senhor. Pessoas de todos os tempos que sofreram qualquer tipo de morte, mesmo aqueles que nunca foram achados, que os corpos sumiram. Porque o texto mostra aqui que o mar, não é? Lançou ali, os mortos que estavam no mar vieram de volta, ou seja, talvez o mar seja o lugar mais difícil assim, de resgatar algum corpo, não é? Tem profundidades no mar que a gente nunca acessou, nem consegue ir lá ainda, por causa da pressão, por causa de tudo. Mesmo esses que talvez caíram nesses lugares mais profundos, voltarão. Aqueles que foram destruídos, queimados, todos voltarão, estarão ali diante do Senhor, serão julgados conforme o quê? O que o texto diz? As suas próprias obras. Vão ser julgados corretamente por suas próprias obras. O que eles fizeram merece castigo. E ali não vai ser possível mudar o julgamento, não vai ser possível forjar provas, porque já está claro. Vamos tentar mudar as provas, não tem como. Não vai ser possível subornar o juiz. Não será possível buscar uma liminar, vamos tentar uma liminar para postergar, não. Um habeas corpus, quem sabe, para a eternidade, não. Fugir para outro país, como eu já disse, pagar advogados, não. Nada disso funcionará diante desse juiz final, porque ele tem tudo registrado a respeito de todos que estão ali diante dele. Então os ímpios, que já estavam no inferno agora, com a alma sofrendo, não é? Agora eles vão ser juntados ao corpo, não é isso? Quem morre já está no inferno, que é ímpio. Está sofrendo a alma. Mas aqui vai juntar com o corpo e vai sofrer alma e corpo eternamente. Então, se o sofrimento da alma já é terrível, agora a pessoa inteira sofrendo para todo sempre. Essa situação aqui, este é o desenho, e não tem como escapar. Contudo, irmãos, também enxergamos aqui a graça de Deus. Olha o versículo 15. Vamos ler juntos o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se tem aqueles que não estavam inscritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, tem os que estão inscritos no livro da vida. O texto mostra essa palavra de graça. Mesmo diante de um julgamento tão terrível quanto esse, está ali a graça, o livro da vida.
Se por um lado os que não estavam escritos irão para a perdição eterna, por outro, os que estão inscritos irão para a vida eterna. E como fazer então para entrar neste livro da vida? Eu quero estar nesse livro da vida, você não quer? Você que nos acompanha na internet, você quer uma perdição dessa eterna ou você quer estar no livro da vida? Como eu faço? Qual é o link que eu devo clicar para colocar lá o meu nome? Como eu faço essa inscrição? Tem fila? É maior do que a fila do INSS? Como é que é? O que eu faço? Com quem que eu falo, meus irmãos? Só tem uma pessoa a procurar, Jesus Cristo. Caro amigo que nos ouve pela internet, só tem um a procurar, Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem link para se inscrever, não tem fila para enfrentar. O que você tem que fazer é colocar os seus joelhos no chão, orar e clamar: Senhor Jesus, eu quero estar no livro da vida, salva a minha vida, escreva lá, Senhor, o meu nome. Faça isso antes que venha esse juízo final, onde o diabo, os seus anjos, todos que se levantaram contra o Senhor serão lançados eternamente no lago de fogo. O destino, então, concluindo, dos que não estão em Cristo é o lago de fogo. É a realidade. E nós vamos ver nas nossas classes como a sociedade atual luta contra essa realidade, como o tema inferno está sob ataque da nossa sociedade para anular essa verdade. Mas não tem como anular a verdade, ela acontecerá. E aqueles então que perseguiram o Senhor, perseguiram a sua igreja, irão responder severamente por seus pecados. Todos os que se rebelaram contra o Deus eterno terão a justa punição dos seus erros. E o castigo é para todos sempre. Contudo, aqueles que estão inscritos serão salvos. Como viveremos então, meus irmãos? Viveremos clamando pelo Senhor, pela salvação. Só Ele pode nos salvar. Se por acaso você ainda tem dúvida: Senhor, será que eu sou salvo ou não? Estou indo para o inferno ou o meu nome está no livro da vida? Só o Senhor Jesus pode fazer. O pastor Marcelo não tem a caneta para escrever. Clame ao Senhor Jesus, faça isso. Faça isso enquanto é tempo, pois a porta da graça ainda está aberta. Clame para que o Senhor te salve e coloque o teu nome definitivamente no livro da vida. Em segundo lugar, viveremos anunciando essa verdade. Anunciando ao mundo. Levemos essa verdade, meus irmãos. Os inimigos de Deus caminham para essa condenação e não é possível escapar dela. Com certeza a sentença será cumprida, pois quem vai fazer isso é o próprio Deus. Ele lançará seus inimigos no lago de fogo. Portanto, clamemos ao Senhor pela salvação de nossa vida, da nossa família, da nossa nação, e anunciemos ao mundo que o juízo final certamente virá. E que Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar? Fiquemos de pé, vamos orar com o reverendo Marcelo.